desculpas, Eduardo e Caio, porque essa vida aqui, quando eu me tornei candidato a deputado federal, o partido não me explicou que eu tinha que ter o dom da onipresença ou ubiquidade para estar em 3, 4 lugares ao mesmo tempo. Mas nós tínhamos aqui ao lado um GT discutindo violência contra escolas e na CCJ um projeto sobre o debate da luta antimanicomial e que eu tinha que ir lá defender, ou seja, ao mesmo tempo discutindo aqui este roubo premeditado, este caso de corrupção. Eu acho importante que o Eduardo tenha apresentado isso aqui para a gente, ou seja, a gente abre, né, essa CPI sobre a lógica de que as americanas cometeram erros contábeis. Chegamos à lógica do atual CEO da loja americana dizer, não, foi fraude, mas talvez nós devemos subir o tom e dizer, o que nós estamos falando é de corrupção grave, grave no mundo privado. E aí, eu acho que tem um elemento, presidente, que a gente precisa começar a avaliar, e eu queria que os senhores pudessem comentar, é que, até para mim que venho da educação, figura tipo Lehman é aquela história meritocracia, obsessão por resultados. Isso, inclusive, passou a ser uma lógica prevista como políticas públicas até na educação. Ele é o grande, né, um dos grandes mentores de uma fundação que tem por objetivo disseminar determinados conteúdos, e agora ele, como grande questão dessa obsessão por resultados, leva a uma fraude, uma corrupção nesse nível, por trás. Portanto, roubo premeditado de gente rica e poderosa demais no nosso país. E aí eu acho que um dos elementos que eu queria pedir ao senhor Magri que pudesse comentar, eu sei, né, o senhor falou aqui, inclusive repetiu, da questão da suspensão das lojas americanas, mas talvez que do ponto de vista da instituição que o senhor preside, que medidas regulatórias o senhor sugere que nós deveríamos tomar? Porque esta CPI também tem o objetivo de apresentar proposições legislativas, mudanças, aperfeiçoamento. Quais sugestões para alterar o atual marco regulatório, inclusive do próprio mercado de capitais no Brasil, acho que são importantes. Para o Eduardo, a minha pergunta é um pouco mais... querendo te ouvir um pouquinho sobre isso. Olha, semana passada nós tivemos aqui a KPMG, uma empresa de auditoria. E o depoimento da funcionária aqui da KPMG dizia, da Carla, os documentos, os bancos alteraram as cartas para esconder as operações de risco sacado. E aí, Eduardo, ao olhar os documentos, nós começamos a verificar de fato que o que ela disse aqui semana passada ocorreu. Bancos alterando suas cartas, né, com o passar do tempo para esconder as operações de risco sacado. O senhor colocou ali, inclusive, a remuneração do Sérgio Rial, né? Ou seja, que veio de um banco, foi para as lojas americanas e voltou para um banco. Eu estou aqui, uma das preocupações desta CPI, a essa altura do campeonato, é entender até onde foi a fraude e quem é que tinha conhecimento da fraude e acabou macumunado com a fraude. Né? Qual é a lógica de conluio que a gente está vivendo nesse cenário aqui? Nós estamos apresentando o requerimento de convocação destes bancos citados pela KPMG. Né? Então, eu estou aqui preocupado, primeiro porque a deputada Fernanda já falou isso, ou seja, uma pergunta é possível um esquema desse tamanho sem que os acionistas de referência estivessem sabendo? Segundo, qual é a probabilidade, a possibilidade de bancos terem se omitido ou terem participado, né, de um processo de esconder os riscos e a situação financeira das lojas americanas e, ao mesmo tempo, que o senhor pudesse comentar exatamente essa relação, ou seja, porque, a princípio, o Sérgio Rial assume, verifica o problema e a narrativa de repente, alguns funcionários da direção dizem, olha, não é bem assim, temos um problema, tem aquela narrativa daquela reunião, então ele, surpreendido pelo processo, então resolve jogar, né, tudo no ventilador e aí dá toda a crise colocada, dá críticas sobre como ele fez isso. Na nossa opinião, a gente vai precisar olhar também para como o sistema bancário lidou com essa situação na relação com as empresas e, neste ponto de vista, né, num sentido desse capitalismo de resultados, que no final me parece ser um capitalismo de fraudes. Né? Ou seja, há um processo, na minha opinião, de setores pilares importantes do que seria, né, esse sistema capitalista brasileiro, que está todo metido nesse processo que não foi capaz de evitar uma fraude, um rombo do tamanho de 40 bilhões de reais.
né? Ou seja, enquanto lucravam e tinham salários astronômicos e lucros e participação, etc., nesse mesmo processo. Me parece que, de fato, a gente está desmascarando não um caso isolado, mas um método, uma lógica. É isso?